Saudações, caros amigos. O meu nome é Alexandre Budowski. Hoje gostaria de compartilhar com vocês um método muito importante que nos permitirá distribuir os pacientes em grupos conforme o grau do risco. Este método os servirá muito bem para poder evitar problemas. Os pacientes dirigem-se ao médico com questões muito diversas. Com frequência, nós não vemos os escolhos ocultos que levam às queixas muito numerosas que não têm que ver nada com esta patologia. Qual geralmente é o nosso erro principal? Com frequência, cremos que todos os pacientes são iguais e procuram só o enchimento dental. Mas não é assim. Todos os pacientes são muito diferentes. Para identificá-los durante o atendimento, especialmente quando tem fluxo de pacientes, poderão utilizar uma regra muito fácil que os protegerá de numerosos problemas. A mais importante é a tríade de sintomas que é necessário aclarar com o paciente, ainda no caso se só vão fazer uma restauração dental sem mais. O problema é que uma intervenção na oclusão do paciente com disfunções temporomandibulares, mesmo que seja pequena, pode provocar queixas numerosas referentes ao funcionamento de órgãos totalmente diferentes. A tríade permite distribuir os seus pacientes em 3 grupos expostos aqui na forma de um semáforo. Uma imagem simples e explícita para saber onde podemos seguir o trabalho e onde não. O primeiro grupo é um dos maiores, inclui os pacientes saudáveis. Eu os chamaria condicionalmente saudáveis, porque, como sabemos, não existem os pacientes saudáveis e sim pouco observados, embora são numerosos. O segundo grupo, aqui não tem nenhum erro, que é o segundo, são os pacientes com problemas que já têm dores na TM, queixas, já traem um pacote enorme de documentos e investigações, já contam do seu tratamento incorreto de qualquer coisa. Vocês verão que é um grupo de pacientes bastante perigoso. No caso deles, não se pode começar de quê? Dos dentes. É preciso começar dos problemas que traem ou transmiti-los ao especialista correspondente. E o terceiro grupo é o grupo mais perigoso para nós. São os pacientes recompensados. Vêm sem queixas nem dores, dizem: quero trocar de restauração, quero trocar de cross, me põe um implante. Tem as demandas muito distintas e concretas e estão dispostos para pagar pelo seu trabalho. Mas, uma vez começado o tratamento, resulta que de repente você, o médico, recebe várias complicações, um problema verdadeiro. E que diz então o paciente? Como eu estava quando vim? Saudável. E agora, dizem eles, às vezes, sou um inválido estomatológico. Para não ficar nesta situação, colegas, os chamo para utilizar esta tríade, a que chamei de semáforo. Para distribuí-los em grupos de riscos, precisam fazer para eles só 3 perguntas e verificar só 3 sintomas. O primeiro síntoma é a presença das dores. Se ele as tem, as mostrará e as comentará. Para detectar a dor, existe um amplo sortido de métodos específicos. Já voltaremos a este tema para calcular o índice da oclusão, valorar as capacidades do paciente para adaptação, mas pelo momento falaremos do outro tema. Então, o paciente tem uma dor. É o primeiro síntoma. É muito importante de perguntar isso, porque não sempre os pacientes contam disso. O segundo, alteração do movimento mandibular. Só precisam pedir ao paciente a abrir a boca. Ele abre a boca e pode ter uma limitação. Como veem, eu estou falando, mas não abro muito a boca, por isso não podem dizer facilmente se tenho uma limitação em abri-la ou não. Me pedem abri-la largo. Enquanto eu a abrir, veremos se tenho disfunções no movimento mandibular, os que podem ser desflexão quando a mandíbula não volta ao lugar dela e o desvio quando a mandíbula se desloca e logo volta ao seu lugar. Os dois são alterações do movimento mandibular. O segundo síntoma. Agora o terceiro. Simplesmente escutem se o paciente tem um estalido ou uma crepitação. Eles mesmos normalmente comentam isso, mas não sempre os fazemos caso. Dizem: quando como sopa, a articulação estala muito. Me cura? Mas calma, colegas, se é só um síntoma da tríade, o tratamento não está indicado. Se são 2 sintomas ou mais,
O que é que temos de fazer? Um diagnóstico mais profundo. Logo poderemos definir se o paciente tem problemas, em que consistem e começar o tratamento do que mais o precisa. Neste caso, se uma complicação aparecer, vocês já não se justificam, mas dizem, sim, aqui o senhor tem problemas de articulação. Durante o nosso tratamento, como o paciente terá de passar muito tempo com a boca aberta, às vezes terá de abri-la mais largo. Isso pode trazer ao paciente uma necessidade de uma descompensação. Mas a sua tarefa é mostrá-lo antes das suas intervenções e comentar ao paciente que isso pode ser provocado, advertir ao paciente. E se vocês já começaram um tratamento, já se começou o processo e o paciente já tem dores, o que podem fazer é só justificá-los. Ainda entendendo que o processo é inveterado e tem muitos anos, o paciente igualmente relacionará o aumento dos problemas dele com a sua intervenção. Então, caros colegas, os apelo sinceramente para tratar cada paciente de forma individual e, ao menos, durante o atendimento, utilizar esta tríade simples, a tríade de sintomas. Ainda se você não é dentista, por exemplo, os neurólogos com frequência têm esta pergunta. Da mesma forma, podem pedir ao seu paciente abrir a boca para ver se tem deslocação ou não, se tem dor ou não, e no caso positivo, incluir o dentista ao seu trabalho. И подключить тогда стоматолога к вашей работе. Bom, colegas, vamos estudar esta metodologia mais profundamente e detalhado durante o nosso trabalho, nos nossos vídeos. Então, subscrevam-se ao nosso canal, façam as suas perguntas. Se tem qualquer dúvida ou comentário, estaremos alegres de respondê-las. Deixem um like e até logo. Obrigado!